Lista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. E aí, galera, aqui é a Manu, bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui para falar de Dr. Stone especial Ryusui. Eu acabei de ver esse especial e posso dizer, assim como Isabela Bersos, está simplesmente, no meu ponto de vista, uma obra-prima. Para começar, a opening, que meio que é da mesma banda da primeira abertura de Dr. Stone, Good Morning World, que é mais nostálgica, só que dessa vez é Good Morning New World. E meio que tá com uma vibe mais aventureira, mais épica. E eu simplesmente amei. E meio que tem uma parte que meio que, além de meio que referenciar a primeira abertura, meio que tem umas partes que tem meio que umas letras dizendo why. Que pra quem lê o mangá, meio que sabe qual é o significado desse why. Bom, o especial começa meio que na primeira peça de teatro meio que do mundo de Pegra. Bom, eles recontam a história de como o mundo virou Pegra, o Senku meio que acordou, e meio que eles, junto com o Tágio, eles meio que prometeram que eles vão descobrir a origem da petrificação e reestruturar meio que a sociedade. E depois reviveram a Yuzuriha, o Tsukasa. E eu não tô falando desse satanás com o olho vazio que fez o nosso Hanako chorar. E sim, de um musculoso que queria meio que reinar na humanidade à força. E o Senku, junto com os seus novos amigos, os meio que primitivos, que na verdade meio que são descendentes dos colegas do seu pai, no espaço. E eles conseguiram derrubar o Império de Tsukasa, que atualmente está em criogênico. Ah, como queríamos que aquele Tsukasa tivesse ido pro lugar daquele Tsukasa. Quando eu me refiro àquele Tsukasa, eu me refiro ao Tsukasa, irmão do Hanako. E palmas pro Jirome de Senko, porque ele tá uma maravilha. Bom, qual vai ser a próxima invenção de Senko? Meio que eles vão tentar construir um barco. Bom, meio que rola um concurso para eleger qual vai ser o barco mais eficaz. E meio que quem tá competindo é o Magma, o Yo e, é claro, o Senko. Bom, claro, com segundas intenções. O Magma quer o crono meio que da vila e o Yo quer ficar no topo. O Gerome até pergunta, ué, mas por que precisamos de uma competição se o Senko obviamente vai ganhar? O Yo até fala, podem deixar o meu barco por último, porque ele já está pronto. E meio que quando a Suka vê, é meio que uma jangada bem medíocre. Bom, chega a vez do Magna e meio que o Yo, eu aposto que vai ser umas canoazinhas bem simplesitas. Mas quando o Yo vê meio que o papel que o Magna escreveu, é um barco bem mais desenvolvido do que o dele, fazendo que o outro olho, que estava meio que na sua máscara de pedra, meio que saísse. E a pergunta que fica é, de onde ele acha essas outras máscaras de pedras? Sim, meio que na cena depois disso, ele aparece com Okra. O Senki fica impressionado pelo meio que o desenho do Magna e pergunta se as velas do barco do Magna são feitas de tecido de palha. Bom, o Magna disse sim, e daí o Senko mostra meio que a folha do seu barco, que na verdade é um navio, e todo mundo, a gente vai escolher o projeto do Senko. Pô, gente, eu avisei. E o Jerome meio que pergunta de como eles vão construir um barco tão complexo assim. E o Kazek até fala, eu vou morrer de velhice no meio da construção. Pera, esse é seu velho. E meio que o Senku fala que meio que, olha, e por que fizeram essa apresentação? E daí ele fala que agora meio que a mão de obra deles é um misto de ciência com músculos. E que isso vai ser empolgante demais. Bom, todo mundo começa a construir o navio e meio que o Girou fala que desse jeito eles vão conseguir chegar no outro lado do mundo. E o Senku fala que eles precisam meio que contanto que eles precisam de uma seta, mais um talento especial para que eles tenham sangue
10% de chance de meio que ter certeza disso. Enquanto isso, Minami estava chorando pelo Tsukasa. E meio que a Nikki acha ela chorando por ela perder provavelmente seu amado. Bom, Senko fala pra Minami que ela tem um trabalho de jornalista. E meio que na sua vida passada, antes da petrificação, ela era jornalista. Meio que o Senko quer um capitão. Eles querem um capitão que tenha 100 bilhões de % de pontos de navegação. Então, Senko e Minami junto de Nikki, Taijo e Kohaku vão para uma ilha. A Nikki explica que eles estão fazendo meio que um barco à vela em vez de um barco meio que daqueles modernos. Bom, a Minami fala que meio que vai ter uma dificuldade de achar alguém que soubesse pilotar barcos à vela. Só que ela lembra de alguém e quando ela tenta pronunciar o nome, ela rapidamente meio que se nega. Meio que essa ilha é a Academia Nanami. Daí eles cavam as pessoas de pedra que pudessem salvar. Cavam, digo, o Taijo, a Kohaku, a Nikki e até o Magma. E meio que é dito pelo Senko que eles têm pouco líquido meio que trazedor de vidas. Já que a Homura destruiu meio que a caverna milagrosa. E eu não tô me referindo à Homura maravilhosa espadachim. Me refiro a de cabelo rosa. Bom, a Minami vai olhando meio que os candidatos, só que ela para por um específico. Senko, ficando curioso, pergunta o que ela meio que tá tentando esconder. E meio que ela fala que aquela pessoa que meio que ela tá tentando esconder é Hisui Nanami, que desde pequeno colecionava vários garrafas de barco com 100 milhões de N de mesada. Mas ele não ficou satisfeito até fazer um barco à vela para ele e ele foi navegando, meio que buscando prazer. Isso desde o colegial. E meio que o Tsukasa não reviveu ele porque ele tinha todo o poder de meio que no berço dele. E é por isso que eles não devem reviver. Só que o Senko tá com o maior foda-se e revive o cara mesmo assim. Com a desculpa que a habilidade vem em primeiro lugar. Bom, o Ryusui sai da petrificação e ele já sai, já estalando os dedos, dizendo: "Ha ha! Eu voltei! O mundo mais uma vez é meu!" Tipo, o cara ia morrer Goku, ele vive sorrindo e ele fala: "Ha! Eu quero tudo no mundo e o mundo me queira também!" Os caras ficam assustados, tipo, mano, ele é a mistura do Rengoku com o Ganância do Fullmetal. Vocês vão entender o lance do Ganância. E meio que o cara já percebe que a civilização ruiu. E meio que o cara é uma oportunidade perfeita. Com todos os direitos de propriedade do mundo acabados, eu posso conseguir tudo. Bom, a Minami traz meio que uma roupa de meio que de capitão. Por isso, e para não ficar peladão. E meio que ele fala: "Perdoe a indecência de em frente para 3 lindas mulheres." E meio que o Magna: "3? Eu só tô vendo 2. E a Nikki chuta aí o Magna pelas bolas. Tipo, logo na primeira vista já gostei do Hisui. E meio que ele fala pro Magna: pode existir vários tipos de mulheres, mas todas elas são belas. Bom, eles levam o Hisui para ver o barco em construção e ele fala: "Eu quero isso." E o Hisui fala para imediatamente meio que tentar proteger o barco, já que ele sentiu a temperatura subir de repente em 14 graus e a umidade do ar subiu mais. E nuvens capitalanas se aproximando a cerca de 70 km por hora, resultando numa chuva de primavera. E ele fala: "May storms coming!" Bom, rola tempestade, meio que eles protegem todos os materiais e o barco. E o Senko fala que ele quer fazer o barco dele um misto de motor com vela. E meio que o Hisui pergunta de como eles vão achar o motor. E meio que o Hisui fala: "Você sabe, Senko, sabe o que eu quero?" E meio que o Senko: É isso que a reino da ciência quer. Vamos achar petróleo." Bom, alguém fica: "O quê? Mas como vamos achar petróleo?" Daí o Senko mostra um mapa de Senzoka.
o chamado campo de petróleo Sagara, que ainda pode estar ativo. Então, Gerome, junto com a Kohaku, que tem os melhores olhos, e Yukio, que tem os melhores ouvidos, vão para o campo de petróleo. Bom, Hisui aceita a proposta do Senku de levar ele para o outro lado do mundo, só com uma condição. Ele exige os direitos do campo de petróleo. E meio que alguém fala, mas isso é ganância demais. Você ainda não viu nada. E aí que começa a parte mais capitalista do episódio. Que é quando meio que alguém pergunta pro Senku de como eles vão conseguir o petróleo, se quando meio que o Hisui tiver a posse dele. E meio que o Hisui fala, não é óbvio? Vão ter que comprar de mim. E daí o Hisui cria a moeda meio que do novo mundo de pedra, o Grago. Daí o Hisui começa a se achar, começar meio que ser tratado como rico e meio que faz meio que alguns dos cidadãos da pedra meio que os seus subordinados. E o Yo meio que vai tentar falar com ele e com a sua máscara de pedra de volta, tá no maior foda-se. O Hisui dá uma nota de 100 de Drago para o Yo e meio que o Yo, ué, eu não preciso disso, como é que eu vou precisar disso? E daí o Hisui fala, olhe pra lá. E perceba que eles meio que fazem a suica, meio que verdelhamem e algodão doce com esse dinheiro inventado. Até vendem mangá, mano. E meio que o Senku fala, dinheiro não passa de uma invenção da ciência. Ele une o poder das pessoas. Vamos ser gratos e vamos usar isso. Bom, o Hisui tenta dar dinheiro pra Nikki, só que a Nikki meio que se recusa a usar esse dinheiro de papel. Porque pra que essa moeda meio que vale agora? E meio que o Hisui, é uma boa pergunta. Ele fala que há valor na moeda, independente se há lastro ou não. Depende da confiança. Se Senku realmente trouxe a ciência de volta para esse mundo de pedra, ele com certeza vai achar campos de petróleo e transformar essa experiência em um tesouro. Enquanto isso, no núcleo do Gerome, percebemos que meio que o quão mudou o mundo desde 300 e 700 anos depois. Porque meio que a geografia agora está meio diferente. O Senku até dá um exemplo de uma descrição do mundo de Shifushi que pode ter acontecido 4 ou 5 vezes. Percebendo que toda a região está diferente, eles precisam de um novo mapa. Então a Suika vê uns passarinhos voando. Imagina se ele fosse um passarinho, ela poderia saber como olhar. E daí o Senku fala, isso aí, Suika! Eles pegam Canomos, que meio que é uma planta. E meio que alguém fala, olha, Senku, todo mundo tá culpado por causa do bar. E meio que o Senku fala que é assim que a busca do petróleo vai se conectar com a história da moeda. E Senku, fazendo suas caras maldosas, fala, vamos vocês gastarem todo o grago que eles economizaram. Bom, alguém começa a meio que espalhar uns boatos. Até o Yo cai nessa. E todo mundo começa a trabalhar para que os seus gragos não virem meio que pedaços de papéis. E meio que foi pela primeira vez que o Ryusui teve medo do Senku. E meio que a inversão agora vai ser balão de ar quente. Bom, Magna ri, meio que dizendo, não faça rir, Senku. Não tem como um humano voar pelo ar. E meio que ele pensa que o Yo vai meio que azucrinar o Magna mais uma vez, mas o Yo, tranquilo, eu não vou rir. E o Ryusui, agora tá ficando interessante, o céu, eu também quero. Bom, o Senku faz aqueles meio que quizzes, que meio que sempre fazem toda vez que eles vão fazer uma nova invenção. Só que o quiz do balão de ar quente é bem mais curto, são só 3 fases. Eles só precisam transformar fio de camano em tecidos para fazer o balão de ar quente. E meio que o Senku conta meio que com a ajuda da Yuzuriha, já que ela faz parte do clube de artesanato. Meio que a Yuzuriha, sério? Só que meio que o Senku implora e meio que ela decide fazer. Bom, primeiro eles esmagam meio que o camanho e começa a fazer meio que aulas de artesanato para todos. Primeiro eles reúnem um monte de fios de camano em um fosso
Eles colocam em volta e giram e depois vai estar pronto. Depois eles amarram os fios meio que verticalmente, como se fosse uma harpa, e depois horizontalmente, e assim fazemos o tecido. E esse é um dos pontos da loja do Dr. Stone. Ele não só mostra como é feito, mas sim ensina para nós o que é feito. Mas é claro que tem aquele aviso que não podemos fazer sozinho sem a autorização de um adulto. E enquanto isso rolava, a rivalidade Magna e Yo se esquentava. Bom, a Yuzuriha pede pro Senku fazer um TA. Ela pensa num TA mais simples, fofinho. Só que o Senku faz um TA meio que estilo era medieval e meio que o Senku. O que você prefere? Um motor elétrico? E daí quando a Yuzuriha começa a TA, ela parece um Jojo. Ela parece que tá fazendo hora sem parar. Bom, eles conseguem uns tecidos, graças meio que ao avanço do Gen, dizendo: olha, quem costurar os tecidos mais fluidamente vai ganhar 100 mil dragons. O Gen até dá uma ideia ao Senku fazer uma loja de departamento Senku pra vender isso. Bom, rola até meio que um concurso de beleza, passarela, na qual a Yuzuriha fez as roupas no maior hora. E daí todo mundo começa meio que a comprar as roupas como se fosse a maior propaganda do mundo. E essa crítica à propaganda é um oferecimento de Untold Stories, livraria de Portugal de mangá, aqui nesse cartãozinho. E meio que quem comprou a maioria dos produtos foi o próprio Usui. O Senku tem razão, o Usui é a manifestação viva da ganância. E meio que esse capítulo fala muito sobre capitalismo, é literalmente um tapa na cara pra nós. E meio que o Usui tá pensando: espera, isso só está sendo ruim pra mim? Bom, enquanto isso, Jiromi... O quê? Vou fazer uma máquina que voa? Olha, Kohaku, eu deixo tudo com você. Partiu! Bom, no balão só pode subir 3 pessoas, claro que o Senku vai. Então o Senku tem grande ideia de fazer uma barganha pro Hisui meio que ir para a viagem de balão. Bom, o Gen decide decidir os membros no baralho e aquele que pegar os 2 coringas vence. Bom, de primeira vai parecer que meio que o Hisui ganhou de coincidência e que ele vai fazer que tem que trabalhar de graça. Mas ele já entende o Krug e quando ele tira a carta, era a carta errada. E daí alguém pega a carta Coringa e fala: oh, eu terminei com o Coringa, mas eu tenho tanto medo de voar. E o Ryusui: haha, eu não me importaria em ir ao seu lugar. E daí alguém ganha um monte de dragos. Bom, o Giromi cega para tirar a carta para que ele pudesse voar, já que ele deseja ver o mundo como ele é de verdade, lá no céu, com seus próprios olhos. Ele quer ver, assim como o Senku contou, que o mundo é redondo. E o Giromi consegue a carta Coringa pela força de vontade, mais conhecido como roteiro. E chega um momento que o balão flutua. Todo mundo fica impressionado, principalmente o Kazeki, mas a cereja do bolo foi o Jiromi, que ele vê o nascer do sol antes de todo mundo e viu com seus próprios olhos que o mundo era redondo. Gente, dá uma paz na felicidade quando a gente vê o Jiromi desse jeito. Porque enquanto cada um da vila, antes do Senku, era cada um na sua vida, o Jiromi era aquele que tinha mais curiosidade, queria descobrir as coisas. E nesse momento foi meio que uma grande conquista para ele. Daí rola um monte de coisas. Vem os pássaros, e meio que o Senku alerta sobre o acidente de colisão de pássaros. Começa meio que uma rivalidade entre o Jiromi e o Ryusui. Só que aí chega um momento em que eles estão indo para virar esse Shigami no sistema de baixa pressão. E meio que eles acabam entrando no diabo das nuvens que gera tempestades, cumulonimbus. E meio que o estúdio fez de parabéns de transformar meio que uma nuvem num dragão assustador. E meio que o topo do balão já estava aberto por causa da colisão dos pássaros. Bom, sei que o tenta pôr o cérebro para funcionar para escapar dessa situação. O Ryusui: haha, agora eu vou domar esse demônio das nuvens. E o Giromi quer fugir, mas nem que não tem jeito. E daí ele pensa:
Fugir da natureza só nos leva à morte. Então temos que encarar de frente. Bom, o Shenko joga meio que o fluido de reviveção de depetrificação no combustível do balão. O balão vai alto, o Shenko tenta se segurar para não cair. O Giromei tenta achar meio que o buraco para eles escaparem. Então o Giromei joga o seu chapéu, que acha um buraco. E eles vão mais rápido pro céu e meio que o Giromei fala: os céus desse mundo são meus. E eles conseguem escapar da coluna Nimbus. Bom, a Kohaki e o Okyo avistam meio que o balão. Bom, o Giromei fala que meio que aquilo foi incrível. E meio que o Hirosei fala: nós, aventureiros, precisamos ajudar uns aos outros. Vamos procurar petróleo, vai ser moleza. E daí dá um início a mais umas amizades de Giromei. É melhor vocês deixarem essa amizade masculina depois de uma rivalidade pra depois, porque me pega, senão eu vou cair. Isso não é nada empolgante. E o especial termina com ele chegando à Vila Ishigami. Esse especial foi incrível. Nos apresentou o Ryosei, que é um personagem extremamente carismático e ganancioso. E geralmente personagens gananciosos são meio que carismáticos. E o Ryosei tem muito de carisma. As situações que envolveram dinheiro, Grago e as mensagens sobre capitalismo foram bem engraçadas. Teve momentos para se emocionar, principalmente na parte do Giromei vendo o céu. E também a abertura, que foi magnífica. Bom, esse foi o vídeo de Dr. Stone Ryosei especial. Oferecimento ou Told Stories. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que meu nome é Tobias e fui.